Olá, meu irmão, minha irmã. Terceiro domingo do tempo da Páscoa. É uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que pela primeira vez nos encontra aqui também, né, nesse canal de evangelização. Se inscreva aqui no nosso YouTube, ative esse sininho, as notificações, fique perto de nós. Também através do Instagram, Padre Mário Sartori, do Instagram da nossa paróquia, Santuário de São José, e você fica perto de nós. Falando em São José, só lembrando você, toda quarta-feira a gente celebra a missa votiva São José, tá bom? 6 da manhã e 3 da tarde. Você é convidado a vir ao Santuário de São José, trazer os seus pedidos, trazer os seus agradecimentos, pagar as suas promessas. Seja muito bem-vindo aqui conosco. E todo dia 19 a gente continua realizando a memória de São José com a Missa do Impossível, e aí aos dias 19 nós temos 2 missas, à noite, de manhã, e após a missa da manhã a gente tem a peregrinação, nosso momento de retiro espiritual nas capelas, enfim, tem sido muito bonito e você é nosso convidado a estar aqui conosco. Mas, queridos, vamos abrir o nosso coração, terceiro domingo do tempo da Páscoa. A igreja proclama para nós hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, e diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa é uma das mais belas passagens, do Novo Testamento, porque nesse Cleofas e no outro sem nome, que somos nós, está contada aqui a nossa história, o nosso desânimo por Jesus estar ausente, depois essa nossa desconfiança que a gente tem da palavra dos outros, do testemunho das pessoas, Depois esse desejo do nosso retorno às coisas frustrantes da nossa vida, às mesmices, Até que Jesus entra e começa a quebrar tudo isso, restaurar tudo isso. E o próprio Jesus se aproximou. Enquanto conversavam e discutiam, versículo 15, marca texto verde palmeiras, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Meu irmão, minha irmã,
Jesus se aproximou de você e de mim, Ele se aproxima de nós e Ele começa a caminhar conosco. É preciso perceber esse companheiro, né, de caminhada. É preciso perceber esse Jesus que anda conosco e que vem fazer o quê? Jesus não nos coloca numa máquina do tempo e volta lá um pouquinho antes daquela dor e aí não tem dor. E volta lá um pouquinho antes daquela traição e não tem traição. E volta um pouquinho antes daquela queda pessoal, daquele erro, daquela bobeira. Ah, se arrependimento matasse, padre. E aí ele volta um minuto antes e não acontece. Não, não é isso que Jesus faz. Jesus entra nas nossas vidas e nós vamos tristes, pesarosos, desconfiados, não é? E Ele vem nos dar agora uma boa notícia que vai repaginar, ressignificar todo o nosso passado, vai nos dar um sentido, vai nos dar uma esperança, vai preencher os nossos vazios. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Foi assim com você e comigo. Nenhum de nós entrou na máquina do tempo, mudou o passado, nenhum de nós recebeu um anestésico, algo que tirasse assim as nossas dores e as coisas tristes não foram tristes, e a gente ficou bobo alegre, né? Nenhum de nós recebeu uma certeza absoluta sobre o amanhã. Como vai ser o nosso amanhã? Não sabemos. Mas você e eu vivemos essa experiência na nossa vida. Ele se aproximou e começou a caminhar comigo. E aí, à luz da palavra, nós que tínhamos o rosto triste e que só tínhamos lamentações para dizer, nós esperávamos que ele fosse, mas mataram, mas disseram. É triste, é pesaroso, né? Nós recebemos uma boa notícia. Nós experimentamos algo de poderoso, né? Através da unção do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Aquele momento nas nossas vidas onde a nossa inteligência se iluminou e o nosso coração ardeu, como os discípulos de Emaús. E aí a gente olhou para esse Jesus que a nossa avó sempre disse, que está na missa e tem que o padre sempre falou, que todo mundo sempre contou. E de repente a gente olhou para esse Jesus e disse assim, fica conosco, fica comigo. É tarde. Vai dar uma coisa ruim de imaginar que você vai embora, Jesus. Fica conosco. É tarde. Sem você é escuro, sem você é pôr de sol, é noite. Fica conosco. E ele fica, né? Ele fica e nós o encontramos. E aqui está o ponto alto desse evangelho. E o quanto, meus irmãos, a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós não é só a sua palavra. É sobretudo o sacramento da Eucaristia. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Jesus viveu aqui, tudo que viveu, e ele levou a vida dele culminou lá na cruz, não foi? Tudo está consumado. Mas tudo isso Jesus fez, e a gente lê à luz da Eucaristia. A vida de Jesus é uma Páscoa, é um cordeiro imolado para ser comido, né? Então, o cristianismo não é só, minha gente, às vezes, talvez nossos irmãos protestantes queiram que seja assim, a religião da palavra, do livro, do discurso e do louvor. Tem palavra, tem livro, tem discurso, tem louvor, mas tem sacramento, tem pão. Olha como termina o evangelho de hoje. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Não existe cristianismo sem Eucaristia e esse pão não é simbólico. Esse pão é Ele. Tanto é que quando, no gesto do partir do pão, o próprio Jesus pode desaparecer, porque se comeu do pão, não precisa ter ele diante dos olhos mais. Ele está em nós, mas é uma pessoa mesmo a Eucaristia, né? Mas sim, antes da Eucaristia, nós precisamos da palavra para dar sentido à nossa vida. No fundo, a gente poderia pensar esse evangelho dos discípulos de Emaús como uma missa, né? Eles chegam caminhando, né? E aí o próprio Jesus começa a conversar. Vem o desabafo, a confissão, né? Aí vem toda a liturgia da palavra. Jesus retoma os temas da Escritura e vai tocando na inteligência, porque no versículo 29 Jesus disse: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Olha o que Jesus está dizendo. Como é que nós vamos interpretar? Como é que nós vamos curar a dor da cruz? Como? Através de tudo que os profetas falaram. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela cura a nossa vida. A palavra de Deus é o óculos correto para a gente enxergar passado, presente e futuro. Olha que interessante isso aqui.
Eles estão magoados, eles estão tristes. Jesus diz, mas como vocês são sem inteligência e lentos para crer no quê? Olha, o mundo tem muito conhecimento aí que você pode ler, escutar. Mas meu querido, minha querida, a realidade da vida só se sustenta sobre a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus é o chão onde eu coloco tudo, ou vai desmoronar tudo, vai ruir tudo. Bendito e louvado seja Deus por todas as gias, psicologias, filosofias, teologias, psicoterapias e o que mais, Pia? Pelos coachings, pelos livros de inteligência emocional, tudo tem seu valor, tudo tem seu lugar. Estou demonizando nada. Tudo tem seu valor, tudo tem seu lugar. Eu mesmo já fui ajudado um pouquinho de cada uma dessas coisas que eu mencionei. Mas crer no que os profetas falaram, crer na palavra, porque só a palavra nos ajuda a entender isso aqui. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? A gente vive nostálgico da glória, da paz, do sucesso, da serenidade. A alma humana anseia isso. Mas tem sofrimento, não tem? E a gente não entende o sofrimento se a gente não tem a fé pascal. Se a gente não tem uma fé da vida enquanto uma grande Eucaristia ser celebrada e feita em mim e através de mim. Não funciona essa vida, meu irmão, fora disso. E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele, porque os discípulos conheciam Jesus, conheciam a Escritura, mas não conseguiam relacionar as coisas. É o Espírito Santo que faz isso conosco. E aí o coração arde. E aqui está a importância de sermos amigos, muito amigos, do Divino Espírito Santo. Invocar o Espírito Santo. Veja, Jesus cita textos que eles já sabiam, mas eles não conseguem relacionar as coisas, e assim é a maioria, tristemente, dos cristãos. Eles sabem tudo da igreja, da fé, eles vão à missa. Você está ouvindo um padre agora. Temos nossas devoções, mas a gente não consegue relacionar a palavra da igreja com a vida, com o cotidiano das coisas. E por isso a gente vive perdido, maluco, desnorteado, frustrado, triste, desanimado, sem desfrutar o poder da ressurreição, olhos abertos e corações ardentes, pés a caminho. Mas como? Se a palavra não ilumina a vida e a vida não é reinterpretada na palavra. E é bonito esse fato do reinterpretar, porque a primeira leitura da missa desse domingo, Atos 2, versículos de 14, 22 a 33, é o dia de Pentecostes. Então Pedro está discursando, né? E vai dizer, homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios, sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Mas não está adiantando muito tudo que vocês sabem, não, né? Aí vem a nova notícia, o querigma, o anúncio. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte. E aí, São Pedro, cheio do Espírito Santo, vai citar dois textos do Antigo Testamento do rei Davi, né, falando sobre túmulo, morte. Aí lá no versículo 31, Pedro vai dizer assim, é portanto a ressurreição de Jesus Cristo que Davi previu e anunciou com as palavras, ele não foi abandonado na região dos mortos, sua carne não conheceu corrupção, né? E agora ele está exaltado à direita de Deus, Jesus recebe o Espírito Santo e derrama sobre nós. Veja, aquela multidão que está ouvindo Pedro e o próprio Pedro, conheciam os textos de Davi, que estão lá nos Salmos. Sabiam da morte de Jesus Cristo, mas não conseguiam relacionar as coisas. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, meus queridos. Nós precisamos desse Jesus exaltado pela direita de Deus, que recebe o Espírito e agora derrama, como estáis vendo e ouvindo. E é no Espírito Santo que se cumpre o salmo da liturgia de hoje. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Nós necessitamos vinde Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz o nosso coração arder quando escutamos a palavra, porque ele nos dá o dom da piedade, ele tira de nossa secura, essa pressa diante de Deus, essa indiferença, esse cinismo, essa mesquinharia de alma, mas nos leva para o gesto eucarístico. Olha só, Jesus pega o pão, dá graças, parte, reparte, nisso os olhos se abrem, reconhecem, é Jesus. Porque Jesus está no pão eucaristizado que a igreja nos dá, corpo, sangue, alma e divindade, é a pessoa de Jesus, né? Então eles voltam correndo, vão contar para os outros, lá também já tem boa notícia, não, apareceu mesmo para Pedro. Então os dois contaram
testemunharam. Veja, 2 desanimados, 2 fracassados, agora eles têm um conteúdo que faz bem para os outros e que dá sabor para a vida deles. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, na vida, na minha história, e como eles reconheciam Jesus no partir do pão. O quanto a minha história me leva para o altar, o quanto a minha história me leva para a Eucaristia e o quanto sem a Eucaristia a minha história é um negócio complicado, vazio. Meus irmãos, nos reconciliemos com a Eucaristia. Cada um de nós sabe o que tem que fazer e o preço que tem que pagar e o que precisa renunciar e o quanto precisa se esforçar para ter Jesus na Eucaristia. Cada um de nós sabe, depois de comungar, o que vem a ser para mim, ser uma Eucaristia. Cada um sabe, né? Cada um sabe a alegria e a dor de ser quem é, não é isso? Mas isso aqui é o sentido da vida, meus irmãos. Não fujamos desse caminho de Emaús aqui não, ó. É aqui que está a coisa. E aí, a gente pode contar o que nos aconteceu no caminho e como reconhecemos Jesus no partir do pão. Não, meu irmão, a gente não vai encontrar Jesus rezando 3 Ave Maria, bucejando antes de dormir porque está corrido. Sabe, nós precisamos nos reconciliar com a Eucaristia. Uma reconciliação intelectual, afetiva e prática. Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E aí então, eles voltam, anunciam, Jesus está ressuscitado. Vamos colocar um programa de vida para nós agora? A segunda leitura da missa de hoje, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Caríssimos, e o padre não vai nem explicar, tá bom? Só vou ler. A partir de agora, reconhecemos Jesus no partir do pão. Como é que a gente vive? Caríssimos, se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então, respeitando a Deus, durante o tempo da vossa peregrinação e migração nesse mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.